Negra, branca ou parda? Uma mulher sedutora, atraente e bela, e que fazia de tudo para se manter no poder. Será que era somente isso a que Cleópatra se resumia? Vem comigo! Olá, você está no canal Lendas e Legados. Se gosta de conteúdos assim, deixe aqui nos comentários logo abaixo sobre personagens que você gostaria de ouvir falar. Não se esqueça de deixar um joinha e compartilhar com seus amigos. Vamos para o vídeo. Cleópatra VII nasceu por volta de 69 a.C. no Egito. Era descendente de Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre o Grande, que governou o Egito após a morte de Alexandre. Ela era filha de Ptolomeu XII e de sua própria irmã, Cleópatra V. Viveu durante um período turbulento da história, conhecido como a Era Helenística, quando o Império de Alexandre se fragmentou em reinos independentes e o Egito era governado pela dinastia Ptolomaica. Em sua infância, sua irmã mais velha, Berenice IV, através de um motim, usurpou o trono de seu pai, o que fez com que ele se refugiasse em Roma e levasse Cleópatra com ele. 3 anos se passaram e, com assistência militar romana, o faraó retornou, matando a usurpadora e reavendo o trono. Seu pai morreu em 51 a.C. e o trono do Egito foi herdado por Cleópatra aos 17 anos de idade e por seu irmão Ptolomeu XIII, que deveriam governar juntos através de um casamento entre eles. Isso era um costume no Egito praticado pelos faraós. Eles casavam irmãos para que governassem em conjunto. Mas ela não se agradou da ideia e, como o poder costuma causar discordâncias, pouco tempo depois, os dois começaram uma disputa pelo poder absoluto do Egito, e isso causou uma guerra civil. Os sírios e os romanos estavam também em conflito, e Cleópatra resolveu tomar partido e ficar ao lado dos sírios. Os romanos, irritados com isso, resolveram apoiar Ptolomeu, que derrotou sua irmã e ela teve que fugir para Tebas. Enquanto isso, em Roma, um estadista chamado Pompeu perdeu uma batalha para Júlio César e fugiu para se esconder em Alexandria, que na época era a capital do Egito. Ptolomeu quis agradar a César, matou Pompeu e enviou sua cabeça a César, que considerou isso como um insulto. Ele marchou para o Egito e, com seu exército, ocupou a capital da cidade e se estabeleceu no Palácio Real de Alexandria. César, que era cônsul da República Romana, tentou acabar com a disputa e reconciliar os irmãos, e mandou chamar os dois em sua presença. César trouxe os dois irmãos à Assembleia de Alexandria e apresentou os termos de paz, com a exposição da vontade escrita de Ptolomeu XII, de que eles deviam governar juntos, escrito este que estava em posse de Pompeu a quando de sua morte. Ptolomeu não aceitou. César propôs dividir o Egito então. Também não funcionou. Incentivado por Potino, um de seus conselheiros, e achando os termos de paz favoráveis a Cleópatra, com a ajuda do exército de sua irmã caçula Assinoe IV, fez um cerco à cidade e capturou Cleópatra e César. Um ano mais tarde, com a chegada de reforços de Roma, em 47 a.C., César foi solto e Ptolomeu XIII, pouco tempo depois, na Batalha do Nilo, morreu afogado ao tentar fugir a nado depois de ser derrotado.
Arsinoe, por sua vez, foi exilada em Éfeso. O historiador Dion Cássio registra que Cleópatra ficou sabendo que César tinha interesse em se relacionar com mulheres de linhagem real e se aproveitou disto com uma estratégia: seduzir César e ter um aliado poderoso a seus pés. Por causa disso, Cleópatra ficou conhecida como uma mulher belíssima e sedutora, que manteve vários relacionamentos amorosos com homens poderosos. A verdade é que acredita-se que nem era tão bonita assim, nem para os padrões da época e nem para os dias atuais. Ela era rica, poderosa, inteligente e muito astuta. E isso não se pode negar. Mais tarde, César, agora eleito ditador de Roma, desenvolve um relacionamento com ela. Em seu romance com César, teve um filho de nome Cesarião, passando com ele 2 anos em Roma, onde não era bem vista por vários no Senado e na sociedade, por sua vaidade, orgulho e visível tentativas de manipulação nas decisões de César. Ela andava tão cheia de si que chegava a se considerar a reencarnação da deusa Ísis. Com o assassinato de César, que nunca reconheceu o filho dela como sendo dele, Cleópatra tentou uma jogada astuta e diabólica. Ela tentou fazer de seu filho o herdeiro de César em Roma, o que não deu certo. Ela voltou para o Egito, casou com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, para governarem juntos, conservando a tradição do Egito, mas repetindo o mesmo erro do antigo faraó. Não passou muito tempo e ela outra vez mandou matar seu irmão envenenado. Ficou com o trono do Egito, livre, leve e solta. Houve uma terceira guerra civil em 42 a.C. e Cleópatra, dessa vez, ficou ao lado do segundo triunvirato formado por Otaviano, Marco Antônio e Lépido. Esse Marco Antônio era casado com a irmã de Otaviano, mas isso não o impediu de se apaixonar perdidamente por Cleópatra. Um ano depois, ela começou a se relacionar com Marco Antônio, o que para o Egito era bom, pois sua presença significava paz para o país. E eles tiveram 3 filhos. Ela o manipulou para que assassinasse sua irmã exilada Arsinoe, e como manipulação era sua arte, ela o tornou dependente de seu exército para as conquistas de suas guerras. As doações financeiras de Alexandria para as conquistas de Marco Antônio fizeram com que seus filhos, com Cleópatra, Alexandre Hélio, Cleópatra Selena II e Ptolomeu Filadelfo, fossem declarados governantes de reinos antigos e sob a autoridade dela. Marco Antônio decidiu se divorciar da irmã de Otaviano para ficar com Cleópatra. O que era paz virou logo um inferno, pois Otaviano não gostou e causou ao Senado romano um grande transtorno. Sua perseguição foi tanta que ele forçou a fuga de alguns senadores apoiantes de Antônio de Roma em 32 a.C. E ele não declarou guerra a Antônio, antes declarou guerra à própria Cleópatra. Depois de derrotar as tropas de Cleópatra e Antônio na Batalha de Áxio em 30 a.C., Otaviano invadiu o Egito e uma fake news de que Cleópatra tinha sido morta fez Antônio pegar numa faca e apunhalar o próprio abdômen. Talvez por amor, talvez por perder uma aliada poderosa. Cleópatra em seguida foi presa por Otaviano e soube que o invasor planejava exibi-la em sua procissão triunfal, um ritual muito comum na época. Ela garantiu que não passaria essa vergonha e cumpriu. Cometeu suicídio
aos 39 anos de idade, bebendo veneno. Cesarião foi executado a mando de Otaviano e seus outros 3 filhos enviados a Roma, onde também sofreram fins trágicos, acabando assim o reinado da última faraó do Egito. Agora, sua influência e legado. Ela foi uma líder inteligente e astuta, que falava vários idiomas e estava envolvida em questões diplomáticas. Cleópatra era conhecida por sua beleza, inteligência e habilidade de liderança. Ela usou sua influência e atributos para fortalecer o poder do Egito e defender seus interesses contra o Império Romano. Algumas curiosidades sobre ela. Ela era negra, branca ou parda? Pergunta que todos adoram fazer. A verdade é que, embora ela fosse governante de um país africano, ela vinha de uma linhagem grega. E como falado antes no vídeo, as famílias reais casavam irmãos para governarem juntos, o que dificultava a mistura sanguínea. Não há provas concretas de seu tom de pele e nem mesmo de sua famosa beleza, o que não invalida sua inteligência e capacidade de manter o trono e o poder do Egito. Cleópatra era de ascendência macedônica grega, mas adotou muitos elementos da cultura egípcia para se identificar com seu povo. Inclusive, nenhum governante de origem helênica se interessou em aprender a língua egípcia, exceto Cleópatra. Ela falava vários outros idiomas, tais como etíope, troglodita, aramaico, árabe, língua siríaca, meda, parta e latim, embora seus contemporâneos preferissem falar com ela em grego koiné nativo. Esses idiomas refletiam seu desejo de restaurar os territórios do norte da África e da Ásia Ocidental, que pertenciam ao reino ptolomaico. Ela usou estratégias de sedução política para influenciar líderes romanos e proteger os interesses do Egito. Cleópatra foi a última governante da dinastia ptolomaica, pois o Egito acabou se tornando uma província romana após sua morte. Seu legado cultural. Em resumo, Cleópatra foi uma figura fascinante e complexa, cuja vida e legado continuam a intrigar as pessoas até os dias de hoje. Sua influência política e romances tumultuados a tornaram uma das mulheres mais famosas da história. Cleópatra deixou um legado duradouro na cultura popular. Sua história inspirou inúmeras obras de arte, literatura, teatro e o cinema ao longo dos séculos. Ela é frequentemente retratada como uma mulher poderosa e sedutora, o que contribuiu para sua imagem lendária. Obrigado por ficar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha. Até a próxima, se Deus quiser.